A primeira parte está no capítulo 2, versículo 6, que diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Se pede qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. A outra parte está no capítulo 4, versículo 4. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é heredado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. E a outra que está lá no capítulo 5, versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejai vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Amém. Bom, esse é o livro do profeta Amós, que significa forte, né, o nome do profeta. O Amós, antes de a gente pensar no porquê que ele disse essas palavras, ele foi contemporâneo do profeta Oséias, foi contemporâneo do profeta Isaías, do profeta Miqueias, todos ali no século 8 a.C., e ele profetizou tanto para Israel quanto para Judá, mas com a ênfase em Israel, que eram as chamadas 10 tribos do norte. Ele profetizou precisamente no reinado do rei Jeroboão II. Nós já vimos aqui uma palavra sobre o Jeroboão lá, que substituiu Salomão, mas houve também, alguns anos depois, o rei Jeroboão II, que na época trouxe uma prosperidade a Israel no norte, enquanto o rei Uzias, ou rei Amazias, na época que o profeta Isaías era jovem, ele trouxe uma grande prosperidade para o reino de Judá ao sul. Então, o chamado povo de Deus, tanto em Israel quanto em Judá, eles estavam vendo uma prosperidade sem igual, perdendo talvez só para a prosperidade dos dias do rei Salomão. Eles diziam, né, que o Jeroboão II era uma espécie de repetição de Salomão, dada era a prosperidade que ele trouxe ao povo, muita cultura, na verdade mais dinheiro do que cultura. Em Salomão você tinha cultura, tinha uma visão cosmopolita, ele se relacionava com o planeta inteiro, e o Jeroboão trouxe muita glória para Israel, ao norte, mas era muita grana. O pessoal podia comprar, pelo menos 2 vezes você vai ver no livro do profeta, que o pessoal se deitava em camas de marfim, então quer dizer, aquela matança de elefante para fazer aquele tanto de cama de marfim, que era a moda na época, era o símbolo de luxo, dormir numa cama de marfim. E junto com essas questões, era interessante também, é interessante a gente pensar numa maneira de ler esse pequeno livro que tem 9 capítulos, e ele tem 3 divisões, né, para você entender de onde que o Amós está falando essas palavras fortes que a gente acabou de ler. Você pode ler esse livro em 3 dias, por exemplo. Você pega o capítulo 1 e o 2, tem uma reunião de profecias que vão falar contra as nações ao redor. Israel, Judá, Moabe, Edom, aqueles povos ali de pertinho, que eram todos, em última análise, descendentes de Abraão, né? Do capítulo 3 ao 6, no segundo dia, ele vai começar a explicitar os porquês dessa destruição que Deus
veio trazer para Israel principalmente. É bom a gente lembrar que Israel foi levado para o cativeiro da Assíria 100 anos antes de Judá ser levado para o cativeiro da Babilônia. Então, mesmo ele sendo contemporâneo de Isaías e contemporâneo de Oséias, ele traz essa profecia final para dizer ao povo assim, olha, não tem jeito para vocês, acabou, não tem jeito. Ele vomita algumas mensagens, né? Tem aquele ar de vômito, o povo não ouve mesmo assim, e ele está dizendo, olha, eu vou mostrar para vocês os motivos desse castigo inevitável, está no capítulo 3 ao 6. E a última parte do livro, que você pode ler no terceiro dia, vai no capítulo 7 ao 9, mostrando que esses juízos de Deus sobre Israel, eles são juízos inevitáveis, não tinha como ele fazer diferente, porque o povo não conseguia entender, né? E do que esse povo padecia de fato, de acordo com essas 3 referências que a gente leu aqui? Primeiro é que, quando a gente fala que Jeroboão II trouxe uma grande prosperidade para Israel, ao norte, a gente também está dizendo que, na verdade, era a propaganda da prosperidade. Você tinha ali poucas pessoas riquíssimas, né, de um lado, que estavam oprimindo os pobres. Aí você viu, por exemplo, que os pais e os filhos coabitando com a mesma mulher, o pai levando sacrifício com a roupa empenhada do próximo. Então eram poucas pessoas tentando manter os privilégios. De outro lado, você tinha aquela quantidade imensa de pessoas padecendo, né, a pobreza, conforme a gente leu aí nos capítulos 2. Né? Essas pessoas sofriam por parte dessa maioria que abusava dessas pessoas fracas. Então você tem aí a riqueza de uma minoria, essa minoria abusa das pessoas mais fracas, daquele povo de Deus, e ambos, a minoria que abusa e a maioria que era abusada, ambos eram um povo profundamente religioso. Um povo que gostava de cultuar a Deus. Aí a gente tem esse profeta que ele era um boiadeiro, o profeta Amós. Ele chega a falar lá no meio do livro, olha, eu não sou de entre os profetas, eu sou pastor de ovelhas, pastor de gado miúdo, então mexia com cabrito, com coisa pequena, e ele era também catador de sicômoro, porque o sicômoro é uma espécie de figo inferior, que tinha uma casca para você poder acessar a fruta, mas ele se utilizava mais era de catar as folhas do sicômoro, porque servia de pastagem para esse gado miúdo. Então ele está dizendo, eu sou homem da terra, eu sou homem, um autônomo, um pequeno produtor, eu não estava aqui no meio de vocês. Agora, eu estava lá mexendo com meus gadinhos, quando Deus falou, vá falar para o seu povo que eu vou trazer uma sentença para eles. É um livro pequeno, né? O profeta, a gente não tem muito apanhado da vida dele, a gente também nem sabe o que ele foi antes e o que ele foi depois. Ele recebeu uma revelação de Deus, né? E o que a gente pode falar é dessa revelação que ele recebeu de Deus, para se dirigir a um povo que era próspero, ou um povo que se sentia próspero, e dizendo, olha, os que são prósperos e os que se sentem prósperos, todos são povo de Deus, e Deus veio mandar dizer para vocês que vocês não tem jeito. Ele vai trazer a praga, vai trazer tudo, porque vocês não conseguem entender outra linguagem. Tem algumas partes que ele até chama, né? Como ele era boiadeiro, aí nos seus rompantes proféticos ele chega e fala assim, vacas de Bazã, que era um lugar próspero, onde estava todo mundo dormindo em cama de marfim, e aí ele começa a falar das mulheres, que na mesma época Isaías também vai falar dessas mulheres, que elas eram tão elitizadas, tão mulher de Eduardo Cunha misturada com mulher de Sérgio Moro, que elas chegavam a usar correntinha entre as pernas para dar passos elegantes. Aí ele, com um rompante, grita e chama as todas de vacas de Bazã, que não tem nada a ver com a vaca que os machistas chamam as mulheres hoje. Ele está dizendo, vaca nasceu para pastar e vocês estão desfilando, quando vai falar das mulheres. Quando se refere aos homens, chamam todos eles de bufões, de garanhões que ficam relinchando ao ouvido do próximo. Quer dizer, palavras muito semelhantes às de Isaías, de Jeremias, mas o que diferencia esse livro dos outros proféticos é que ele chega
para dar a última cartada, digamos assim, no reino do norte, do povo de Deus. É interessante a gente entender isso porque essas palavras pesadas que a gente já vê nos profetas bíblicos, elas são todas dirigidas ao povo que se sente povo de Deus. Elas não são dirigidas necessariamente ao mundo da outra época. E quando esses profetas falam de Edom, da Babilônia, eles estão falando para o povo de Deus. Eles não foram lá na Babilônia dizer, olha, Deus vai vir aqui e vai acabar com essa terra. Não, eles falavam da Babilônia para o povo de Deus. Deus nunca falou da Babilônia para a Babilônia. Deus nunca foi lá em Edom, os descendentes de Esaú, falar contra eles. Deus falava com o povo de Deus. E aí a gente tem esses 3 quadros, né? Pintados por esse vaqueiro, por esse boiadeiro, catador de mato, catador de sicômoro. E é interessante a gente olhar para isso, porque se você pensar no ponto de vista amplo, a gente, do ponto de vista político, social, a gente vive isso no Brasil, né? Nós temos um país que é próspero, como diz a canção, mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, e a gente ainda tem aquelas gírias de dizer que Deus é brasileiro, né? Esse país é lindo, é maravilhoso, etc. De um lado, nós temos uma minoria absolutamente podre de rica nesse país, que estava bem representada na Copa do Mundo. Você tem uma maioria que vive lascada nesse país, mas que não se enxerga assim, não cria consciência política, acha que tem que ser assim, não vamos encher o saco, sempre foi assim, a gente nasceu para ralar mesmo, agradeça que ele te dá emprego. Se você falar qualquer coisa diferente, você é um comunista, tem alguma coisa errada aí. E os profetas acabavam se colocando no lado dos comunistas, quando eles iam se pronunciar, que as pessoas não ouviram nada do que eles falavam. Ele lá, esse boiadeiro, esse cara está com inveja da minha riqueza. Isso não é de Deus, não. Isso aí é o seguinte, eu vou te explicar. Você está com muito ciúme da minha riqueza, de eu ser juiz, eu estudei, eu tenho o direito de fazer isso. Então, não vou nem ouvir o que você tem para falar. Daí os profetas não conseguirem falar ao povo. E nós temos essa realidade triste de ver as pessoas sofridas compactuando com o sofrimento, nem interessando em acabar com isso. Quando você vai ver, as pessoas estão querendo acabar com a coisa apenas no nível moral, ou melhor, no nível moralista. Porque no sentido moral, a gente quer ajustar a nossa vida, o nosso cotidiano. Mas no nível moralista, quando você quer ajustar a sociedade naquilo que te é conveniente e naquilo que você mesmo nunca vai se moralizar. Eu estava lembrando essa semana eu postei alguma coisa e vem um desses meninos que são pobres, sofridos, e foi uma ironia que alguém falou assim, você cidadão de mim, eu estava pensando aqui, quando você engravida a sua amante, você também é pró-vida? Ou você manda ela abortar? Ou você, homem de bem, quando você tem relações com a travesti, você também quer matá-la? Né? Ou você não reconhece a sua homofobia? E você, cidadão de bem, quando seu filho envolve com as drogas, você também acredita que bandido bom é bandido morto? Aí, um desses habitantes de Israel, que está na miséria, mas não vê nada demais na miséria que habita, fala assim, isso aí não é pessoa de bem não, pessoa de bem nem faz isso. Quando é que um homem de bem adultera? Quando é que um homem de bem permite que seu filho se envolva com drogas? Quando é que um homem de bem, que um homofóbico vai procurar uma travesti, que se ele é homofóbico ele nem vai chegar perto dela? E aí eu fico olhando aquelas 3 perguntas, né? Eu respondi lá, quem quiser fuçar, procure lá, tá lá no Facebook. Respondi e falei para ele, não precisa me fazer a réplica, que eu não estou a fim de debater essas coisas com você. Porque o moralista de direita no Brasil, ele prefere acreditar nessas frases prontas do que, ao analisá-las, ele enxergar que ele realmente é esse habitante aí, é uma vaca de Bazã, né? Um habitante de Israel, que recebeu toda a iluminação de Deus e usa isso contra si e contra os outros. Porque
Porque a homofobia não consiste em o homofóbico não procurar travestis, consiste exatamente no cara procurar a travesti, fazer a coisa bem gostosa e depois querer matá-la depois do ato. E sair por aí passeando contra essas políticas de esquerdas e pervertidas, como se ser travesti ou alguma coisa assim fosse coisa de esquerda. Né? E não adianta você apoiar ou não apoiar o seu filho nas drogas. Se ele se envolver, ele se envolverá. Mas ele já coloca assim, homem de bem não permite que o filho se envolva com droga. E ele permitindo ou não, o filho vai se envolver, né? Mas quando a gente olha para esses raciocínios, que eu estou contando aqui um caso, mas isso é maçante o dia inteiro, o tempo todo, na sociedade, nas redes sociais, na sala de aula, você só vê gente assim. Você tem uma ideia, eu citei uma referência que apareceu na época da Copa, é isso, né? Por que o time de futebol do Brasil é tão diverso, na hora que você vai olhar para a torcida da Copa, só tem brancos e geralmente homens e ricos? Os meninos sofridos do Brasil não gostaram dessa formulação. Eles acreditam que isso não existe. Falaram, mas eu não estou aqui falando de fé. O que você viu lá? Mas eles não aceitam, não acreditam, acham que não é assim, que isso é invenção, que você está forçando a barra, etc. Aí você imagina um profeta se levantar numa nação que é abençoada por Deus, que tem uma pequena elite sacana, sugando tudo de todo mundo e que tem todo mundo acreditando que a coisa é para ser assim. A coisa está tão feia que não é nem por desespero, é por cinismo. Eles estão clamando, montes caiam sobre nós, ou seja, em nome da suposta corrupção que aconteceu há um tempo atrás, eu quero mais é que todo mundo venha e defeque sobre a minha cabeça, isso ainda é pouco. Né? Você vê, vocês devem ter coragem de acreditar na internet, torcendo para uma coisa abominável ganhar as eleições no Brasil, e deve ganhar. A gente tem que ter essa realidade do profeta, de que, a menos que Deus ainda nos dê algum fôlego de esperança, essa pessoa que representa todo esse retrocesso vai ganhar as eleições. Porque é assim, se não ganhar, quem quer que ganhe, aliás, se alguém que ganhar for de uma coisa que eles chamam de esquerda, vai ser tormento do começo até a derrubada do governo de novo. Então o Brasil está igual a Israel, eles estão clamando pela desgraça. Eles estão clamando para que alguma coisa dê muito errada, porque você tem uma parte que não gosta disso, mas que precisa disso para se manter na sua posição, e você tem uma outra parte que usa até Deus para poder não lutar contra isso. Não, tem que misturar política com cristianismo, não estou falando de política e cristianismo, estou dizendo o seguinte, como é que você vai apoiar uma coisa, um projeto político, que é contra os valores daquilo que você acredita? Porque você crê em Jesus, é você crer no acolhimento. Crer em Jesus é você crer que eu não preciso fazer marcha pró nem contra essas situações, mas eu preciso acolher quem está envolvido nelas. Crer em Jesus é entender que existem corrupções em algumas coisas, mas outras são corrompidas em si mesmas. Alguém falou assim, porque o candidato tal, ele não tem nenhuma acusação de corrupção. Eu falei, sabe por que ele não tem nenhuma acusação de corrupção? Porque ele é a corrupção em pessoa. Como uma pessoa que pega uma criança e fica brincando com ela, apontando arma, uma pessoa que diz que vai desburocratizar a caça. E não adianta falar que ele estava ali falando de caça de javalis, porque eu entrei na página do pessoal da caça aos javalis, e o javali é a desculpa mais recente que eles arrumaram para, depois que o pessoal ficasse acostumado com a caça de javalis, eles fazerem a caça esportiva. O objetivo deles é fazer passarinhada de Gedel Vieira Lima, que matava aquele tanto de passarinho por esporte. Aqueles passarinhos que a gente não vê mais voando sobre as nossas cabeças. Pintacilgo, pinta-roxo, irapuru, engole-vento, saíra, asa branca, patativa, essas coisas que a gente só escuta em música de Chico Buarque, mas que poderiam estar voando nas nossas cabeças. Essa turma de Israel, que vai levar o sacrifício com a roupa empenhada do próximo, eles acabaram com tudo e acham que você lutar para zelar por isso é romantismo, esquerdopata, alguma coisa assim. Então a gente chegou num ponto que o Brasil está exatamente igual a Israel, embora o Brasil não seja uma teocracia como Israel era. Então eu não posso falar em relação ao Brasil no sentido de teocracia,
mas eu posso falar com aqueles que se percebem iluminados por Deus, porque o grito profético é: cuidado com isso, cuidado com essa potestade, porque quem está nisso não se enxerga. Israel de fato se perdeu, a nação do norte se perdeu e nunca mais voltou em última análise, né? O que a gente tem hoje de Israel ali, na verdade, é o que sobrou da tribo de Judá, e o resto virou mistura, porque eles não deram ouvidos à voz de Deus. Deus mandando o profeta falar, e eles se esconderam na boiadice do profeta, no vocabulário pungente do profeta, aquele vocabulário ofensivo que o profeta tinha. Não, eu até acho que se fala umas coisas legais, mas é o jeito que você fala. Mas é engraçado que se o profeta chega chamando as mulheres de vaca de Bazã, ele não vai ser ouvido, mas o outro chega e fala assim: não te supo porque você é feia, ou porque você não merece, ele vai ser eleito. Então o problema não está no que o profeta está falando. O problema está na conveniência pessoal que virou febre nacional. O cara está lascado, né? Não tem casa própria, vive na pobreza e acredita que pobreza é vagabundagem. Então, eu acho legal que essas profecias do Antigo Testamento, elas têm um caráter político o qual a gente deveria valorizar, né? Ao invés de ficar fazendo campanha com a prosperidade de Abraão, a gente tinha que entender o que tinha de político, de social nesses homens. E nós vemos aqui, né, 3 grandes quadros que o Amós pinta para a gente. O primeiro, que a gente leu, porque é fácil a gente não entender o tamanho da perversidade dessas pessoas se você apenas lê o texto sem entender de onde que esse profeta está partindo. Ele chega aqui no capítulo 2 e diz: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. Ele está dizendo: não vou suspender o castigo, nem porque vocês fizeram 3 e nem vai chegar a 4. Por quê? Os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Já viram isso em algum lugar? Juízes no Brasil que prendem uma mãe que foi achada com meio grama de maconha, ela está presa, e a juíza, aquela mesma que não quis, que está tentando processar o juiz que quer dar os corpos para o Lula, ela não deixou essa mãe amamentar o filho mais novo dela, porque ela disse que a mãe não conseguiu provar que o filho precisava de ser amamentado. Uma criança de, acho que 4 ou 5 meses. Aí, essa juíza é a mesma que deu habeas corpus para o doutor Abdel Maci, chamado ainda de doutor, que estuprou que estuprou de fato mais de 100 mulheres, para ser bonzinho, porque foi bem mais do que isso. Mas já que nos dados tem essas, né? E aí você vê o que choca no Brasil, que você vê assim: esse pessoal está chamando o inferno para a gente. Não é que essas coisas aconteçam, que elas acontecem. O problema é você ver gente que lê o livro de Amós, que prega o Deus de Amós, dizendo que não tem nada mais. O importante é que aquela praga está presa, né? Você está num país onde o Rafael Braga, que roubou um vidro de Pium-Sol e algumas graminhas de alguma droga que eu não lembro qual é, está preso sem direito a habeas corpus. O Aécio Neves nem será julgado. E aí você vê um tanto de gente que prega sobre o Deus de Amós, achando isso justo. Aí Deus olha assim: por 3 e nem por 4 iniquidades eu vou deixar de te castigar por isso. Eu sei que eu vou dar um tom meio político a essa mensagem, mas a gente tem que preparar os nossos corações, que pode ser que Deus dê ao Brasil o que o Brasil quer. O Brasil quer experimentar essa proposta que está vindo aí. Tanto é que se ele não ganhar, um Alckmin ganha, como é que é o nome do outro lá? Aquele peixinho do Temer, Henrique Meirelles deve ganhar essas eleições, porque o Brasil, ele quer ser explorado, ainda que essa exploração dure aí uns 20 anos, e a gente não se cura dessa doença não, porque se você for pegar a história do Brasil, esse mesmo espírito que a gente está nele hoje, ele era antes de 64. Aí houve o golpe militar, nós ficamos até 1985 debaixo desse golpe,
Mas mesmo assim, as coisas não aconteceram com a alegria dos brasileiros, não. Aqueles anos de prosperidade que as pessoas tiveram, era sempre vigiando as questões morais. Qual que era a questão moral? O tal de PNDH3, né? Plano Nacional dos Direitos Humanos. E eles ficaram assim, gente, isso aqui vai virar Sodoma, porque reconhecia os direitos das pessoas da diversidade sexual. Ou permitir na educação o ensino das questões de gênero, que hoje eles chamam de ideologia de gênero. Que é um discurso, por que eu estou falando aqui? O que esse texto esconde? Porque o discurso é isso, ó. Quando é necessitado por um par de sandália, né? E vende o justo por dinheiro. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Você acha mesmo que essas pessoas aqui, elas clamavam a Deus para que jogassem pó da terra na cabeça de pobres? Você acha que eles faziam isso? Tem maneiras mais elegantes de você suspirar pelo pó da terra na cabeça dos pobres. É só você não deixando de ser cidadão. Então, as pessoas que se viam como justas, o que elas fazem ao assumir o poder? Não adianta nada direito esse pessoal. Não? E as palavras são claras, né? Claras, e a pessoa que diz isso não é vista como pessoa injusta. Tem uma frase desses aí que fala assim, que a gente tem que fazer vasectomia compulsória nesse pessoal pobre. Falado por um desses que podem ganhar as eleições. E aí, quando você tenta mostrar, é recorte, é manipulado. Mas até quando é manipulado, não deixa de ter a verdade em si. Né? Por exemplo, um desses fala que é contra a intervenção do Estado na economia. Mas ele ficou rico só com o dinheiro do Estado. Porque o primeiro emprego dele foi no Exército, dinheiro do Estado. E o segundo emprego dele há quase 30 anos é deputado federal, dinheiro do Estado. E aí, quando ele fica rico com essas coisas todas, ele está carregando um projeto onde o Estado não vai interferir, porque cada um vai ter que mostrar a sua competência por si mesmo. Mas ele tem a competência dele com o dinheiro do Estado. Nem competência tem, mas o dinheiro do Estado teve. Mas existir essa figura não tem problema nenhum. O problema é que essa figura existe aclamado por um monte de pessoas que se consideram justas e que acham que essa figura é justa. Daí a indignação do profeta. Eu estava dizendo, nenhum juiz chega e fala assim, eu quero pôr na cabeça dessa pobraiada. Eles vão segurando aqui, ó, habeas corpus para todo mundo que eles acham que tem que ter habeas corpus. E pregar a moral. Não, isso aí está envolvido com droga. Você acha o quê? Eu sou juiz, eu sou técnico. Ele é técnico quando se trata de Rafael Braga. Ele não é técnico quando se trata de Aécio Neves. Temos que citar nomes porque os nomes são meméticos. Né? Alguém falou que o meme é o correspondente cultural do gene. Então, quando você vê uma coisa ali na rede, ela está te dando uma tendência cultural. E é isso mesmo. Você vê as pessoas defendendo o indefensável, e é isso que Deus chama de injustiça. Porque a pessoa chama de pouca vergonha quando é alguém que não passa pelo crivo pessoal dela. Preto, gordo, pobre, viado. Aí não, ele percebe, ele tem que acabar com essa vergonha. Mas se for rico, né? Se for uma Anastasia sereno, competente, gentil e protegido, mas é legal que o boiadeiro aparece para falar contra essas coisas. Está dizendo, eu não vou perdoar vocês, ainda que Deus não faça isso, não necessariamente pelo campo político. A mensagem aqui é para aqueles que estão num país que se considera quase um país evangélico. Tem um prefeito do Rio de Janeiro que está lá fazendo proselitismo. E são esses que se consideram evangélicos, cristãos, seguidores de Jesus, que estão bravos com a profecia, chamando profecia de ideologia, chamando profecia de partidarismo esquerdopata. E aqui não existiam essas questões de esquerda e direita, aqui só existiam questões de justiça. Né? E ainda fala assim, ó, e deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. Que isso não é claro assim, mas quer ver um exemplo bem ralo no dono de uma
uma das maiores lojas de roupas do Brasil, cheio de processo de trabalho escravo. É o que eles sabem fazer. Bota um monte de famíliazinha para trabalhar, eu sumo tudo de vocês, põe as crianças para trabalhar, não vão pagar todo mundo mesmo. É isso aqui, é você se apresentar a Deus com roupas empenhadas ou com o suor do seu próximo empenhado e ainda fazer ele se sentir culpado. Não, isso é porque você não se esforçou tanto. Você estava falando o quê? Eu tenho a minha riqueza porque eu fiz por onde? Fez por onde? Vai investigar como é que a pessoa fez por onde. Fez abusando do próximo, né? Fez como aquele belga fez lá na África, né? Cortando o braço de crianças, ficou próspero, ficou poderosamente próspero. E ninguém se envergonha do capitalismo por causa disso. Para fazer um contraste aqui sobre essas teorias. Aí é interessante porque quando você vai para outra parte, Deus ele ironiza, né? Ele fala assim: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicar as transgressões, e a cada manhã trazer os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e oferecer sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoar ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel. Aí mostra a segunda perversidade que um povo de Deus, que este povo caiu e que a gente está prestes a cair como nunca antes. A gente estava relembrando aqui da conversão de alguns, né, quando tínhamos aí os ministérios de louvores, que eu já ouvi o próprio Deus testemunhando que ele ia acabar com aquilo porque tinha virado fortuna, né? E aí Deus chega e fala assim: como é que vocês cometem a iniquidade? Sacrificando, louvando, publicando o sacrifício de vocês. Sabe por que isso é iniquidade? Porque vocês fazem isso porque é disso que vocês gostam. Ué, mas a gente não pode gostar de louvar o Senhor, não? Mas quem falou que gostar de cantar é gostar de louvar ao Senhor? Quem falou que gostar de se reunir é gostar de se reunir por causa do Senhor? É a pergunta que o profeta está fazendo quando ele está apontando essas práticas. Está dizendo, sabe o que vocês sacrificam? Porque vocês gostam. Sabe o que vocês dão uns trimelique? Porque vocês gostam. Não tem nada a ver com gostar de mim, tem a ver com gostar do fetiche. Não tem nada a ver com esse louvor ser resultado de uma vivência que você tem, que você entendeu e fala, cara, eu sou protegido por Deus mesmo, que maravilha, vou fazer musiquinha besta para Jeová. Não. Tem a ver com o fato que você está fazendo isso porque você está num momento estratégico onde cada um faz a sua fama e aí você até aprende a adorar. E aí você fica nessa tensão. Adorar porque aprendeu ou não adorar mesmo tendo todo o suporte para poder ser um adorador e levar multidões a adorar. Porque uma coisa parece demais com a outra. Jesus, quando fala assim, quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra, ele não vai achar fé, porque louvores, sacrifício, quando Israel foi destruído, eles estavam louvando, estavam sacrificando, eles estavam cultuando, eles estavam como um povo santo, um povo separado, um povo que conhecia Deus. Aí o profeta fala, o nome disso aí não é culto, o nome disso é transgressão. Vocês transgridem. E a pior transgressão é aquela que você faz por meio de valores morais. Que é aquele cara que ele só não trai a mulher dele porque ele quer se tornar um pregador conhecido. Então ele sabe que adultério impressiona a multidão. Então ele se precaver. Não, ninguém nunca vai ter isso para falar de mim. Ninguém, nunca. Aí Deus chama isso de transgressão. Não adultera porque não quer ser pego em adultério. Mas o seu coração é adulto porque você não adultera, mas você vende livro que vale R$5 a 90, vende Bíblia que vale R$70 a 900, em nome da fé. Você faz os acordos políticos, a coisa mais nojenta do mundo é você ver os pregadores do Brasil abençoando o Temer com todas as suas corrupções, transgressão. É você ver os pregadores do Brasil apoiando o Messias, nome bem sugestivo, né?
Ele é Messias. O discurso do Magno Malta na convenção que lançou a campanha de Jair Bolsonaro me chocou, assim, eu ouvi e fiquei, nós estamos perdidos mesmo. Porque o Magno Malta é um desses transgressores, é difícil eu falar dele porque você já tem reações cheias de ódio. Por que você está falando do Magno Malta? Ainda mais quando você faz o trocadilho com o nome dele, né? Magno Malta. Malta? Magno Malta? Então, mas qual é a maldade do Magno Malta? É que ele tem um discurso que convence. Ele chega falando da pouca vergonha do Brasil, papapá. Mas, por exemplo, basta você fuçar como é que foi que ele se casou com a Lauriette, não sei se você sabe. Magno Malta é casado com a Lauriette. E o que ele tramou para casar com a cantora mostra a alma. Tipo assim, eu não confio nesse homem em lugar nenhum mais depois do que ele fez para casar com a Lauriette. Né? Também não vou contar para vocês aqui não, pesquisem. Segundo, ele começou a falar umas coisas ali na hora que ele estava falando, dando o apoio dele ao Jair Bolsonaro, que a Janaína Pascoal, imbecil como você possa achar que ela seja, ela brilhou. Eu ouvi o discurso dela. O Magno Malta é uma vergonha, porque ele chega e fala assim, nós precisamos de um homem que seja assim, um homem que não tenha mão envolvido na política, um homem que não sei o quê. E aí, enquanto eu estava ouvindo ele falar desse um homem com essa ênfase, eu lembrei que o mundo inteiro precisa de um homem que vem montado no cavalo branco e vem para vencer. E não é Jesus o nome desse homem. O nome desse homem é Anticristo, porque você vê um pastor que depende de Deus para ser pastor, que me parece que foi colocado por Deus na política, dizer que nós precisamos de um homem. Ele acha que está falando de Deus, ele está pregando o espírito de um homem, porque nós não precisamos de um homem. Nós já temos um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E o mais patético é que ele vai falando essas coisas todas, molhando-as, temperando-as com um monte de versículo bíblico, tudo descontextualizado, tudo da conveniência dele naquele discurso. Mas aquela parte onde ele fala que precisa de um homem, e que o Bolsonaro é esse homem, você fica assim, seja lá quem foi esse homem, esse é o pastor que já está no espírito do anticristo, porque ele está aguardando a vinda de um homem. O mundo inteiro quer que um homem resolva o problema. Seja o Bolsonaro, seja o Lula. Eles querem que um homem resolva. Aí o profeta chega e fala, olha, o nome disso tudo é transgressão, porque vocês estão citando versículos bíblicos, vocês estão louvando, estão cumprindo com os ritos, sabem citar a Bíblia maravilhosamente bem, mas é tudo na prática contra o pobre, o necessitado. Isso não é discurso de esquerda, é discurso profético. A ênfase de Deus está em cima do pobre necessitado, que os crentes têm vergonha, né? Que pobre necessitado? Alguns falam assim, fulano de tal vai ser a nossa salvação, não vou mais precisar de dinheiro de Estado para viver. Você não vai ter nenhum dinheiro nem do Estado e de nenhum. Mas, quem tem a mente pervertida, morre bebendo água de esgoto e ainda acha pouco. E é isso que eu estou dizendo, que a gente está vivendo aquilo que está lá no Apocalipse da melhor maneira possível. As pessoas vão dizer, montes caiam sobre nós, mas não é de desespero. Elas vão dizer, caiam sobre nós, porque a mente ficou pervertida. Quando eu comecei a entender essas verdades, e se é verdade que vai haver aí umas catástrofes naturais no Brasil, caso elas hajam e atinjam as pessoas frágeis, é porque a gente vê a coisa de maneira ampla, né? Tadinha, mas o que a pessoa da favela tem a ver com a corrupção de Brasília? Ela não tem a ver com a corrupção de Brasília, tem a ver com a corrupção dela. É gente que, enquanto está vivo, está falando besteira. Você fica aí com dó da ocupação do exército no Rio de Janeiro, vá pesquisar entre os favelados que eles gostam da ocupação do exército lá. Por quê? Eles não têm essa consciência mais ampla de que eu apoio o exército ocupar a minha terra. Se eles ocuparem o Leblon, se eles ocuparem Mangabeiras, se eles invadirem a casa de todo mundo, igual eles estão invadindo a nossa. Eles não conseguem ter essa leitura, porque a gente está vivendo o que Israel estava vivendo antes de ser destruído, que é o quê? Uma meia dúzia de pessoas poderosas e ricas mantêm o poder sobre nós. O resto da pirâmide explorada acha que tem que
ser assim, e os dois juntos vão oferecer abominações ao Senhor. Porque se tem uma coisa que é abominável a Deus, é a injustiça. Ela pode vir travestida de culto, de louvor, de congresso, de som da chuva, de fogo, paixão e glória, mas injustiça, Deus consegue olhar cada casinho nessa historinha toda, mas a fumaça da injustiça é abominável. É a abominação que aparece na fala do profeta. Então, por último, e ele chama isso aqui de vinde transgredir, né? Betel, que é o lugar de culto, virou lugar de transgressão. E por último, ele chega aqui, ó, que é a terceira armadilha que a gente está caindo, quando ele fala assim, ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Porque no meio da prosperidade trazida pelo rei Jeroboão, e era aquela prosperidade de propaganda, o que é isso? Ó, Israel está sendo visto pelas nações. O Brasil saiu do... o Brasil está crescendo. Já vê esses crescimentos que a Rádio CBN fica dando? Não sei se vocês escutam, mas a gente fica rindo. Não, teve uma aceleração de 0,003%. Que isso agrada o mega empresário que tem bilhões e que vai continuar não te dando emprego por isso. Mas isso serve para propaganda. O que é que diz o pessoal? Não, o Temer ele não gosta dele não, mas ele fez um bom governo. Porque o que é o bom governo? É mexer no vírus que interessa aquela elitezinha lá e que nunca vai chegar na gente. Porque eu continuo comprando gás mais caro do que nunca. Aí o cara, o juiz que impeme a roupa vai dizer, não, meu filho, porque o Brasil agora está de acordo com a cotação do dólar. Gasolina, não reclama não, a gasolina é um produto do planeta, tem que ser em dólar. Porque quem diz isso, né, ganha gasolina da gente. Quem diz isso tem auxílio escola e auxílio moradia para os seus filhos. Então, a iniquidade, ela é representada nesse sentido. Ela aparece porque no meio dessa prosperidade toda, as pessoas falam assim, olha, Deus é conosco. Como é que é o discurso? Não sei o que lá e na força de Deus. Por Deus e pela família. É uma fala semelhante a essa sobre o dia do Senhor. Virou mito em Israel. Eles desejaram o dia do Senhor. Ó, Deus é por nós. Venha o teu reino. Vem, Senhor. Enche este lugar. Era um dos louvores abomináveis que eu já ouvi na minha vida. Não pelo louvor em si. De repente o louvor original foi feito numa devoção sincera de quem fez. Mas você vê esse louvor que nasceu lá do Salmo de Davi, num culto de igreja que não queria aprender a palavra de Deus, ficava estridente. A voz, a música, e enche esse lugar uma ova, porque se Deus encher esse lugar aqui, não sobra ninguém. É Deus dizendo para esse povo, por que vocês estão pedindo para eu encher este lugar? Se eu encher esse lugar aqui, não sobra ninguém, porque vocês estão pedindo para encher esse lugar porque vocês se acham a perfeição do planeta. Aí o povo estava desejando o dia do Senhor. Por que vocês estão pedindo o dia do Senhor? O dia do Senhor vai chegar para vocês, vai ser um dia inesquecível, porque vocês nunca mais serão povo. Então, as pessoas, quando elas se sentem prósperas, acham que tudo que elas falam tem lógica, está tudo bonitinho, tudo certinho, começam a dizer isso, que a gente está agindo porque eu creio em Deus, eu estou agindo pela família e por Deus. Lembra lá da marcha, o que é a marcha da família, propriedade? Deus, família e propriedade. Levou a gente para o golpe militar, esse discurso. Né? Aí Deus olha e fala assim, eles estão pedindo o dia do Senhor. Porque eles acham que roda dos escarnecedores é você passar ali na rua e ter um monte de adolescente contando piadinha. Roda dos escarnecedores é um monte de homem que conhece Bíblia, que recebeu a minha revelação, que foi separado por mim para ser rei, e se juntam para corromper o povo. Essa que é a roda dos escarnecedores. A outra é fácil de detectar. Né? É só a gente ver com qual roda de escarnecedores que Jesus mandou.
a população que vai eleger Bolsonaro dos dias de Jesus falava o quê? Olha lá, diz que é profeta, está comendo com publicanos e meretrizes, essa pouca vergonha aí. Agora, com quem é mesmo que Jesus não comia? Ele não comia com escribas, com os fariseus, com os saduceus, os quais ele perdoou a todos, mas o perdão significava assim, não ando com eles. Deixam, são cegos, guias cegos. Ele também não fez manifestação, não andem com os fariseus. Ele até falou, olha, escute o que eles falam, mas não imiteis nas suas práticas, porque eles dizem e não falam. Se enxergue diante de mim. Agora, não siga o exemplo deles. Não vou mudar este mundo, porque meu reino não é deste mundo. Agora, eu estou falando com quem se sente meu. Quem se sente pertencente a Deus, diz Deus. Tem que se enxergar na minha presença. Porque se você usa tudo que você recebeu de mim para ficar zombando dos outros, se você usa o livramento que eu te dei, né? É engraçado quando você vê isso em livramentos tópicos que a gente teve, né? Uma pessoa Deus ajudou a pessoa a sobreviver em relação a uma tentativa de aborto. Ao invés da pessoa ser grata a Deus e ser humilde com as pessoas, ela fica grata a Deus e fica arrogante com as pessoas. É isso que Deus chama de perversidade. Eu te dei livramento para você ficar humilde. Mas a pessoa não. Olha a minha história. Eu sobrevivi. Esquecendo-se que ela só sobreviveu porque Deus interveio. Né? É o caso daquela pessoa também que foi tirada por Deus das drogas, da escravidão das drogas, e usa esse livramento para ganhar dinheiro com comunidade terapêutica evangélica. Comunidade terapêutica evangélica. Querendo ficar rico com isso. É o caso daquela pessoa que Deus resolveu um conflito que você teve. Te restaurou do estupro. Te restaurou de uma vida familiar toda nojenta e abominável. Aí você faz assim, esquece que Deus fez isso por você, te deu descanso e começa isso é gente de família desestruturada. É só você se esforçar. Dá o seu jeito aí, porque, olha, eu sou um sobrevivente. Esquecendo-se que foi Deus quem te acudiu. E Deus queria ser Deus em você para acudir a muitos, já que você foi socorrido para poder ter energias para trabalhar. Então, são essas pessoas que zombam das outras é que oferecem culto a Deus. São fiéis dizimistas, são fiéis pregadores, né? Estão fazendo seus conchavos políticos, mas continuam pregando normal, a agenda está normal. Aí Deus fala, isso, prevaricai, vá lá transgredir. Porque as pessoas estão tampando as impurezas dela com a luz da falsidade. Estão fazendo na vida pessoal delas o Photoshop do materialismo, o Photoshop da estratégia, o Photoshop do marketing. E elas nem se sentem pecadores, porque qualquer coisa é só você ir arrumando ali. Sabem que não tem alma, mas continuam vivendo de aparências. Então a mensagem do profeta, lá de 700 e alguma coisa antes de Cristo, continua viva porque o povo que não quis ouvir essa mensagem nem existe mais. E embora a salvação seja um mistério, ela seja ampla, ela seja eterna, a gente pode ter perdas existenciais, como aquele povo teve. A gente pode ter perdas existenciais por não ouvir a voz de Deus, seja ela de que modo vier. Seja com cara de trovão, seja com cara de fraqueza, seja com cara de intelectualismo, seja com cara de boiadeiro, catador de sicômoros. Deus continua falando. Jesus ressuscitou, habita em nossos corações, mas Ele quer que a gente escute os ecos dessa voz eterna dele.
Porque se tem uma coisa que a gente perverteu foi o chamado cristianismo. Né? O que é ser cristão? Ser cristão é ser a favor da família tradicional, ser a favor da propriedade privada, ser a favor, crer em Deus. Só que na prática, como é crer em Deus? É eu crer na minha competência. Na prática, o que é a família tradicional? É uma imagem que eu crio, que na verdade ela não existe. E o que é a propriedade privada? Cada um se vira. Nem que para isso a gente dá um jeitinho aqui para nós, mas não foi dinheiro de corrupção, né? Pode ter sido dinheiro do Estado, mas não foi de corrupção. E aí, nesse sentido que você encontra até entre aqueles que não são cristãos mais ética, né? Mais honestidade. Igual um desses candidatos que renunciou à aposentadoria. Geralmente, quem crê em Jesus não renuncia a coisa nenhuma. Não, Deus me deu uma estratégia para fazer alguma coisa com isso. Né? A Marina Silva também renunciou, acho que ela ia se aposentar como senadora, e ela achou imoral se aposentar como senadora. Ela rejeitou a aposentadoria. Ou seja, ela não tem renda agora. Mas ela é vista como um cara, né? Alguém falso. O pessoal até imita ela assim, né? Que é das pessoas que carregam a ética de Deus, mesmo que você não acredite no projeto político dela. E ali tem um segredo, né? Você não precisa acreditar no projeto político dela. Se você crê em Deus, é meio que Jesus falando, crede em Deus? Crede também em mim. Meu coquinho, isso tudo é disfarce de uma coisa de Deus. Que não vai resolver o problema do país. Quase fazendo campanha para ela aqui, né? Mas, se você votasse nela porque você crê em Deus, mas não, quem crê em Deus, vai votar naquilo que Deus abomina. Se é para fazer um contraste, né? Passamos aqui, embora humanamente falando, o candidato mais preparado, e aqui eu só estou citando situações, tá? Votem quem vocês quiserem. Mas politicamente falando, o candidato mais preparado de todo mundo nessas eleições é o Ciro Gomes. Você não precisa gostar dele, nem concordar com o jeitão dele, mas ele é o mais preparado. Dentro da humanidade dele, é honesto. O que a equipe dele vai fazer, eu não sei. Então você pega, por exemplo, a Manuela Dávila, na minha opinião, ela é a candidata perfeita. Mas o mais preparado é o Ciro Gomes. Ela é perfeita porque se fosse dado o poder a ela talvez seja ateia, não sei quais são os requisitos religiosos dela, mas ela é ética. Então, por exemplo, ela não iria se prostituir como o candidato que está preso, né? Ainda que seja em nome do povo, mas ela não faria isso. Ela é mulher demais para fazer isso. Né? Então, se é para citar situações aqui, o que mais me choca é que, tendo esse quadro, né, uns poderiam votar numa determinada pessoa porque viu Deus na vida dessa pessoa, mas engraçado é que quem é de Deus não vê Deus, pratica abominação. Se é para votar no candidato mais preparado, prefere acreditar nas fofocas que se faz acerca dele. Ele é tão preparado que outro dia eu estava vendo o cara falando dele, né? Antes de falar mal dele, ele fala assim, gente, é uma pessoa amável, é uma pessoa íntegra, uma pessoa maravilhosa. Aí o Claudio, mas então por que você vai votar nele? Eu não vou votar nele porque eu não quero. Tipo, chatice de velho de mais de 60 anos. Por que você não? Não vou votar nele porque eu não quero. Mas ainda tem um perdãozinho, porque ele não quer votar nele, ele vai votar na Marina. De quem eu estou falando mal alguns tempos atrás. Tá bom. Essa é uma escolha legal. Seja em uma porque você vê Deus na vida dela. Ela nem parece que tem Deus, mas é que mais tem Deus esse povo todo. Ou no outro, porque ele é bem preparado. O que você consegue falar dele? Não, nada. Eu só não quero votar nele. E aí cita um monte de coisa ética que ele fez nos bastidores, inclusive na época do dossiê Caimã. É o mais bem preparado. Eu estou bem dividido entre esses dois assim. Mas
tem a outra que é a candidata perfeita, mas que a cultura brasileira não vai deixá-la chegar ao poder, né? E tem o outro que é a abominação vomitante e que todo mundo, servos de Deus e servos de Satanás, vão votar nele, dizendo: caiam sobre nós montes. Mas não é porque a gente está desesperado, não, é porque a gente gosta disso, a gente gosta de ser surrupiado, a gente gosta de ser sacaneado, porque eu não tenho dinheiro, mas eu quero chamar neguinho de macaco, sim. Eu não tenho dinheiro, mas eu quero fazer caça esportiva, sim. Eu não tenho dinheiro, mas se eu tivesse eu pagava mulher menos do que homem, sim. Aí o profeta Amós chega para esse povo e fala: isso, vá praticando abominações. Pratique abominações. Olha, gente, desculpe, eu até tentei evitar, mas não dá para você desvincular o que a gente leu aqui das questões políticas e sociais que estamos vivendo no Brasil, porque é precisamente nesse momento que a gente está agora. Um momento de uma propaganda de prosperidade, de uma realidade de miséria e, ao mesmo tempo, de uma fé que une esses dois tipos de pessoas que querem se manter nos privilégios e os que acham que tem que ser assim, e todos eles levando sacrifícios ao Deus eterno, votando em quem ele abomina. Tomara que eu esteja errado, assim. Tomara que chegue no dia das eleições e não deu. Vou ficar muito feliz se eu estiver errado. Mas caso a gente não esteja errado, podem saber, o problema é tão espiritual quanto demonstrado no livro de Amós. Aí a gente é egocêntrico, tá? Alexandre, o que isso tem a ver com as minhas questões pessoais? Eu me esquivo de falar de suas questões pessoais hoje, porque você é uma pessoa com toda a sua personalidade envolvida nessa trama toda. E a profecia é esse convite: saia do seu próprio umbigo e entenda o contexto e a teia social na qual você está envolvida, e entenda que mesmo que esse abominável ganhe as eleições, a sua vida pertence a mim. A única coisa pessoal que eu posso trazer para você essa noite é isso: a sua vida pessoal, os seus segredos, porque se ele ganhar também, para mim não vai mudar nada. Meu governador é Jesus de Nazaré. Eu vou ficar triste pelos meus irmãos. Agora, qualquer que buscar o nome do Senhor, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Mesmo que isso aqui vai virar um inferno. Já está, né? Inferno. Olha para os seres inocentes que você tem certeza, já estamos no inferno. Mas todos os que invocarem o nome do Senhor será salvo. Que a abominação é essa. Esse pessoal sempre faz o contraste. Ah, você está aí falando dele fazendo uma criança fazer gestos de arma de fogo, e a criança que pegou no artista nu? A incoerência já está na frase, né? Qualquer erro que você quiser procurar ali foi de todo mundo, de menos o artista, que estava lá nu. A mãe está respondendo à justiça por ter deixado a criança pegar. E é interessante, houve intervenção. Agora, o cara que pegou a criança e a fez tropeçar e criou uma mentalidade, não haverá punição para ele. É isso que Deus chama de injustiça, né? Outro dia eu perdi a paciência com alguém que tem essa mecanismo de pensamento. Falei, então, é isso mesmo, esquerda põe artista pelado em museu, e direita fica estuprando um monte de criança aí escondido. Por isso que eles ficam apontando o pinto do cara que está no museu, porque eles pegam um tanto de criança todo dia por aí. A esquerda tem a babaquice de ficar fazendo arte em cima disso. E a direita faz isso, né? A esquerda ele coloca um quadro lá na exposição do Queer Museu, onde ela vai mostrar uma parte da história da sexualidade brasileira, onde tem um negro sendo sodomizado, aquela coisa toda. Aí alguém foi lá, focou aquilo, colocou na rede. Eu falei, e essas pessoas que estão gritando na rede adoram pegar um pretinho por trás. É disso que o quadro está falando. Olha o que acontece no interior da casa. Mas não. Quem quer que esteja me ouvindo aqui, já vai pensar que eu estou justificando a abominação, como pensava do profeta. Você está dizendo que os justos juízes estão
procurando a Deus com roupa penhorada do próximo? Quer dizer, é assim que eles fazem para que os montes continuem caindo sobre eles. Eu falo sobre eles porque de fato eu não estou nessa. Né? Mas ainda que a gente não tenha poder de convencer todo mundo, podemos no máximo conseguir fazer algumas pessoas pensarem. A verdade, a esperança é que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não houve esperança para Israel. Israel foi destruída. Acabou. Tanto é que a parte de Israel hoje é ocupada pela Jordânia. Ficou Judá. Um renovo. Um raminho. Onde Deus vai cumprindo as suas promessas todos os dias. E eu nem tenho que idolatrar aquilo, eu tenho que ver aquilo como um modelo da minha humanidade. Aquilo ali é modelo da nossa humanidade. A gente precisa orar ao Senhor todo dia para que Ele não precise cumprir as promessas dele na nossa vida, como Ele está tendo que cumprir em Judá, em Israel. Que é aquela coisa assim, na retranca. Tudo que Deus falou que ia fazer, Ele faz. Inclusive, eles tiram mananciais no deserto, conforme Deus falou que ia acontecer. Né? Eles vivem sendo alvo de pesquisa porque eles querem trazer isso para o sertão brasileiro. Mas é aquela coisa cumprida na retranca. Porque, como diz o apóstolo Paulo, Deus em parte cegou o entendimento até que os tempos dos gentios se cumpram. Que Deus não precise fazer isso para a gente, né? Olha, eu tenho uma promessa com você. Mas eu vou ter que deixar você trancadinha para que a sua alma não seja perdida, né? No inferno. E eu vejo que isso pode acontecer a nível de Brasil. Porque uma igreja que cresce num regime rabugento, o paralelo do que a gente está vendo no Brasil é que esse tanto de crente no mundo inteiro elogiando Trump, como se Trump fosse assim, um salvador do universo. O Trump é um profeta de Deus fazendo acontecer. Por quê? Porque o Trump faz umas coisas truculentas. Ele fez alguma coisa lá para Israel que eu esqueci. Ele faz uns agradinhos para Israel. Aí do o homem que olhou para Israel. Ai, meu Deus. Aí já pensam logo que eu estou defendendo o islamismo quando eu estou criticando a truculência do Temer. É tudo igual. Trump. Então que a gente leve a sério essa palavrinha que ela, humanamente falando, não tem nada sério aqui. Não é brasileiro assim, esse cara falou de política, não quero ouvir nada. Mas se você conseguir pensar o que tem no meio dessa história toda que eu falei, do que Deus chama de justiça ou de injustiça, uma comoção muito grande poderia acontecer no Brasil. Senhor, eu não quero, em nome da minha guerra contra a corrupção, eleger a corrupção em pessoa. Porque o paralelo é mais ou menos esse, para a gente finalizar aqui. Por que não tem acusação de corrupção? Porque é a corrupção em pessoa. Porque um homem cristão que se casou 4 vezes, ele está te contando quem ele é. A gente não fala até hoje mal da mulher samaritana que se casou 5 vezes? E no sexto estava com bolo. E esses que falam mal da mulher samaritana vão votar no cara que casou 4 vezes. Ele não é fácil, não. Um homem que acha que tudo é uma iniciativa e que enfiou os 4 filhos na política e cada salário deles é uma maravilha, esse homem está te contando quem ele é. Um homem que diz que se ele fosse empresário, ele não pagaria o mesmo tanto a uma mulher, ele está te contando quem ele é. Eu não posso te dizer quem ele é, só posso te dizer que Jesus não concorda com esse tipo de coisa que ele faz. Porque nós temos até os erros apresentados na Bíblia para ser seres humanos melhores. Mas a gente rejeita isso. Descaradamente, a gente rejeita isso na prática. Então é só você fazer o contraste. Por que ele não tem nenhuma acusação de corrupção? Porque ele é a corrupção. É a mesma coisa você perguntar, por que escriba e fariseu nunca caíram endemoniados?
Porque mais esperança há para um corrupto que está preso. Por isso, nesse contexto, dá até para desejar um Lula livrezinho. Tem esperança para ele foi pego pela justiça. Do que para uma corrupção que jamais será pega. Assim como há mais esperança para uma pessoa endemoniada que possa babar aqui no nosso meio, Satanás você expulsa. Do que para um escriba fariseu que nunca vai cair endemoniado, por quê? Porque ele já é a personificação de Satanás. Ele é um anjo ético, tudo isso com o fim de ser visto pelos homens. Jesus foi quem falou. E eles já receberam a recompensa deles, por isso que jamais cairão endemoniados. Nem demônio quer entrar nisso. Quando eu entendi isso, um dia eu falei isso com uma tia minha, ela ficou assustada comigo. Você sabia, tia, uma prima, que ela ficou escandalizada que uma colega dela manifestou muitos espíritos no culto e ela quis se afastar dessa pessoa. Não, minha filha, se aproxime dessa pessoa. Se Deus deixou você ver a sua amiga cheia de capeta do seu lado, Deus está dizendo, tem esperança para ela, porque Satanás você expulsa. Agora, um ser humano ser um Satanás sem estar possuído por ele, daí eu entendo, para fechar mesmo, aquele memezinho que eu vi aí outro dia. Vote fulano 2018, aí eu coloco debaixo assim, eu prefiro Satanás 666, que é grave para quem tem essa justiça. Mas na verdade, eu prefiro Satanás por quê? Satanás a gente expulsa. Jesus falou, todo o poder que foi dado no céu e na terra, e eu dei a vocês poder para pisar de serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos fará mal. Satanás não tem poder sobre a minha vida. Um homem que faz tudo o que o diabo quer sem ser possesso, você não tira ele de lá de jeito nenhum. Basta ver determinados partidos políticos que não saem da política de jeito nenhum. Sem Satanás, sem nada. Né? Enfim. É olhando esses detalhes escondidos, por isso que o Evangelho é revelação, é que a gente vai entendendo as artimanhas. Nem tudo que te choca, choca a Deus. Agora tem muita coisa que você acha linda, que você louva, que você fala, esse é de Jesus, porque não tem nome sujo. Você fala assim, ele não tem nome sujo porque ele é a sujeira. Quem é sujeira não precisa ter nome sujo. Agora, quem tem nome sujo pode ser Zaqueu. O nome está tão sujo que eu tenho o poder de limpar. E nesse caso, por favor, não estou fazendo campanha política para ninguém de nome sujo. Eu estou falando para alguém que se sente muito sujo, já é uma esperança. Se sentiu sujo, tem chance de restauração. Enquanto você se sente limpo, enquanto você se sente minto, bota um N aí no meio.